Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Estamos então mais um dia aqui com vocês. Esse vídeo é polêmico. Teve muita gente que deu risada quando eu postei o vídeo aqui falando sobre esse projeto de lei. E olha, o mundo girou. O negócio foi feio, viu? Foi feio. A gente, se for aprovado agora de novo na Câmara, vamos lá, a gente vai explicar direito, hein? Se for aprovado dessa forma na Câmara, que é bem provável que seja, nos tornaremos o código de trânsito mais punitivo do mundo. Eu nunca vi isso em outro lugar. E teve gente que a risada, ó, vai ter que engolir, porque foi feio o negócio. Antes de tudo, rapaziada, mandar um abraço especial ao Luciano Pierdona. Luciano, muito obrigado por se tornar membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos caos. Meu brother, deixa eu até te agradecer muito, principalmente por ter adquirido o melhor o canal. Pode ter certeza que você está melhorando muito aqui. Se você ainda não é membro do canal, está aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se. Seja membro, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos caos. E eu só tenho a agradecer muito a todos vocês que se tornam membro desse canal, certo, rapaziada? E aos inscritos também, é claro, que nos auxiliam sempre, aumentando no engajamento, comentando, deixando aquele like. Pode ter certeza que vocês nos auxiliam muito aqui no canal. Confesso que foi aprovado ontem o projeto de lei no Senado, mas eu não vi notícia sobre isso. Achei estranho, porque eu fiquei sabendo pelo meu Facebook da página oficial do Senado. Falei, nossa, que estranho, né? Normalmente, como aconteceu no caso da Câmara, quando foi aprovado, surgiram inúmeras notícias, saiu na televisão, um monte de gente me mandou, mas ontem ninguém ficou sabendo que foi aprovado no Senado. Eu já comecei achando estranho daí. Mas quando eu li o texto que foi aprovado, eu entendi o porquê que a mídia não divulgou. Saíram duas matérias sobre isso só, em dois sites diferentes. E a matéria não fala sobre os pontos mais polêmicos do projeto, em especial um, que é você vai poder ser multado a partir de agora por qualquer pessoa, se é claro, mantiver esse texto na Câmara. E posso ser bem sincero, vai manter, porque ele não vai alterar lá pra voltar pro Senado, não. Vai manter desse jeito. E ó, até quem é contra o Bolsonaro agora, reza, viu? Reza pro cara vetar e lá no Senado os caras resolver. Porque se não vetar, meu brother, a gente vai ter simplesmente, na minha opinião, o Código de Trânsito brasileiro mais punitivo do mundo. Eu nunca vi nada parecido com isso em nenhum outro lugar do mundo. Então reza, mesmo que você não, se você for contra o Bolsonaro, reza, porque o cara é o único que ainda tem um, aspas, poder de veto. Vamos lá, rapaziada, o negócio aqui foi polêmico e a mídia não divulgou, mas aqui você vê em primeira mão com exclusividade. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Senado e da Câmara para você poder acompanhar o que eu tô falando aqui. E se você duvidar de alguma coisa, é só você ir lá e ler, né? Nada melhor do que ler no próprio site do Senado e da Câmara. Eu vou começar pelo ponto objeto principal do processo, vou começar do começo. Depois eu vou falar do ponto mais polêmico, que é qualquer um vai poder multar qualquer um. E qualquer infração, não vai ter gravíssima, média, é qualquer uma. Olha, eu vou falar um negócio, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Mas vamos lá, vamos começar do começo, rapaziada. O projeto de lei 130/2020, ele foi criado com o intuito de punir os youtubers, as pessoas que postavam vídeo no YouTube, as pessoas que postavam vídeo no Facebook e pessoas que postavam vídeo em outras plataformas, tá? Instagram, etc., que praticassem infrações gravíssimas. Eu já tinha feito vídeo aqui e falei que não concordava com esse projeto por inúmeros motivos. Inclusive, posso ser bem sincero, eu acho que o relator aqui do Senado viu meu vídeo, porque ele fez certinho conforme o que eu tinha falado no outro vídeo. Até eu não acreditei. Quando eu li, eu confesso que eu precisei ler várias vezes hoje de manhã para ver se o que eu tava lendo realmente era verdade. E é verdade. E foi dessa forma mesmo que foi aprovado. Bom, as infrações, elas eram bem amplas. Ou seja, falava de todas as infrações gravíssimas. E eu falei lá atrás, no outro vídeo que fiz, lá atrás não, faz 1 ou 2 semanas, eu falei que isso, essa abrangência toda, ela acabava sendo desproporcional. Porque se eu pegasse no meu celular, aqui, gravando, eu tomaria uma multa, infração gravíssima, vezes 10, teria minha habilitação suspensa por 12 meses. E se eu repetisse isso em 12 meses, nesses 12 meses que eu estivesse com a habilitação suspensa, ela seria cassada e eu teria que dar entrada em todo o processo de novo. Quando aí caça, são por 2 anos. Ou seja,
era muito desproporcional, porque se eu estivesse no trânsito com o meu celular na mão, eu só tomaria uma infração, e fosse, né, visto por um policial, eu só tomaria uma infração gravíssima e 7 pontos na habilitação. Eu não perderia ela por 12 meses, nem muito menos seria cassado se eu tivesse uma reincidência. Então eu falei que isso estava sendo muito desproporcional. Por que o cara que está gravando seria assim? E por que o cara que não está gravando é de outro jeito? Não tem lógica para infrações menos graves, tá? E disse também que essa pra mim seria a pior coisa, é que se eu estivesse aqui no meu celular, mas o cara do meu lado estivesse no meu celular, ele não tomaria multa, mas eu tomaria uma multa infração vezes 10 e ainda teria habilitação suspensa. Ou seja, também completamente desproporcional. Mesmo que eu gravasse o cara cometendo a infração, essa infração não ia valer. Mas aí o relator eu acho que viu meu vídeo, porque tudo mudou. Dentre os artigos alterados, rapaziada, a gente vai falar principalmente do artigo 261 e 280, que vinha lá da Câmara dos Deputados com a seguinte redação. Artigo 261, terceiro. Por divulgação, publicação ou disseminação em redes sociais ou em quaisquer outros meios de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos de vídeos ou de imagens de infrações de trânsito de natureza gravíssima, ou seja, especificava a natureza gravíssima, ainda que não tenha havido a lavratura do respectivo auto de infração de trânsito na qualidade de condutor. E lá no artigo 280, inciso 2º, dizia lá: a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, por reações químicas, por vídeos publicados ou por qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, tá? Então aqui falava de vídeo publicado, ou seja, eu não poderia fazer um vídeo, certo? Mas o que foi aprovado no Senado Federal foi completamente diferente, né? No Senado Federal houveram algumas emendas, rapaziada. Dentre elas, rapaziada, é a emenda número 6, que falava no artigo 280, né, que fez alteração, no caso, para que o artigo 280 seja vigente da seguinte forma. Inciso 2º, a infração será comprovada. Tem o inciso 1º e o inciso 2º, que manteve da redação atual, e o inciso 3º, que foi criado, seria teria a seguinte redação: por qualquer pessoa física ou jurídica que registrar o fato por vídeo, fotografia ou outros meios de prova em direito admitidos e remeter à autoridade de trânsito. Esse texto foi aprovado. Sabe o que isso significa, rapaziada? Significa que qualquer pessoa vai poder filmar a infração sendo cometida. E o artigo 280 não fala que é de natureza gravíssima, de natureza grave, de leve ou de média. Então qualquer infração sendo cometida por qualquer pessoa poderá ser gravada e encaminhada à autoridade de trânsito. O que significa que todo cidadão vai se tornar um guarda de trânsito. Significa que você, eu ou qualquer outra pessoa que ver alguma outra pessoa, é claro, cometendo uma infração, vai poder gravar e encaminhar para a autoridade de trânsito. E essa multa, ela tem de ser aplicada. Captou? Teve muita gente que deu risada, mas agora vocês... Eu ia falar o termo aqui, mas agora vocês... É isso mesmo que vocês estão pensando. Vocês se ferraram de verde e amarelo, cara. Porque agora... Desculpa, eu tô falando com 100% das pessoas. Ó, em 10, 20 anos que a pessoa dirige, eu duvido que a pessoa pode nunca ter sido multada, mas eu duvido que a pessoa nunca de fato tenha cometido uma infração. E agora ela vai poder ser multada por qualquer coisa, desde o cara não dar seta pra entrar, lento na esquerda. Vocês estão com dias contados. Qualquer pessoa poderá ser multada por praticamente tudo. Não é tudo. Quando a lei entrar em vigor, quando o CONTRAN regulamentar, a gente vai poder falar sobre algumas coisas que é de impossível fiscalização, como o caso da alta velocidade. É difícil provar, mas infrações básicas, seta, celular, etc, a maioria das infrações vão poder ser feitas por qualquer pessoa, ou seja, registradas e encaminhadas à autoridade de trânsito por qualquer pessoa. E ela, né, a autoridade de trânsito no caso, não vai poder simplesmente não fazer a autuação.
A não ser que tiver alguma evidência muito clara que essa autuação não seja válida. Porque senão ela estaria cometendo um crime de prevaricação. Meu brother, o jogo virou e virou feio. Bom, rapaziada, a outra alteração é com relação ao artigo 261, que ele previa que qualquer penalidade, ou seja, qualquer infração gravíssima, teria, além da multa multiplicada vezes 10, né, da penalidade ser multiplicada vezes 10, também a suspensão da CNH. Acontece que agora, né, com o que foi aprovado no Senado, é uma outra redação, é um outro texto. Ele cria o artigo 175A, que diz o seguinte: divulgar, publicar ou a disseminar em redes sociais ou em quaisquer outros meios de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos, registro visual de infração de circulação que coloque em risco a incolumidade própria e de terceiros, ou de crimes de trânsito. Aqui você resolve muitos problemas ao mesmo tempo, né? Essa que foi a intenção do Senado. Primeiro, o outro artigo, ele abria margem para que uma pessoa que não cometeu infração, ou seja, vamos supor, tá? Eu cometi aquela infração gravíssima, então eu passo para o meu primo, e o meu primo divulga aquela imagem. Ele não poderia ser punido por divulgar a minha imagem. Então aqui ele resolve esse problema. E além de tudo, a melhor parte, é claro, infrações como o uso do celular, ou algumas outras infrações gravíssimas que antes não previam, ou na verdade que ainda não prevêem a suspensão automática da CNH, elas continuam não prevendo. Perfeito! Então, ou seja, se eu utilizar o celular, não poderei ser multado. Ou alguma outra infração gravíssima que não coloque em risco a incolumidade pública ou de terceiros, isso acaba fazendo com que eu não seja multado. Perfeito, né? Eu acho o correto, tá? Então aí continua valendo o normal, que o agente de trânsito, ele deve ver a infração acontecendo para poder ser autuado, ou, né, que alguma outra pessoa veja e grave aquela infração e mande para a autoridade competente, tá? Então, nesse ponto, perfeito. E aí vai falar para mim, o que entra em que coloca em risco a incolumidade pública ou de terceiros, tá? O racha, é claro, que é o que é feito, a ideia principal do projeto de lei. O racha, manobras perigosas, né? Tudo que vem ali do artigo 175 principalmente, derrapagem, manobra brusca, grau, né? Para ser de um jeito mais grau, todas essas coisas que envolvem tipos de manobras arriscadas, isso sim seria penalizado, tá? Mas não toda e qualquer infração gravíssima, como estava sendo antes. Antes estava muito abrangente. Infrações gravíssimas que muitas vezes você comete e não percebe, como o uso do celular. Infração que mais tem, inclusive, no Brasil. Então, assim, foi bem especificado isso. E eu gostei muito. Ficou muito legal da forma em que foi feita. Eu não concordo com o projeto, mas pelo menos agora está mais justo, tá? E aí, é claro que isso, né, no inciso 2º fala certinho que as sanções previstas nesse artigo não elidem a aplicação de outras penalidades e medidas administrativas cíveis ou criminais cabíveis. No inciso 1º também tem uma alteração importante que fala: caso o infrator seja o próprio condutor do veículo na qual a infração foi registrada, aplica-se, além da multa, a penalidade de suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Vai lembrar que como a multa é vezes 10, ela já, no caso, seria uma multa suspensiva automaticamente. Então eu também não sei por que teria esse inciso 1º, tá? Foi mais uma repetição do que qualquer outra coisa. E aí o inciso 3º a mesma coisa, e o inciso 4º a mesma coisa que já estava lá da Câmara dos Deputados. Certo, passada a parte de infrações administrativas, a gente vai para crimes de trânsito. Houveram alterações, inclusive, com relação a crimes de trânsito. O relator, senador Fabiano Contarato, ele fala muito bem aqui no final da sua análise, né? Em relação à alteração do artigo 280, tenho convicção de que devemos aproveitar a discussão que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional para aprimorar os mecanismos de detecção de crimes e infrações de trânsito. Buscamos reconhecer como meio de prova apto à lavratura do auto de infração o registro de infrações de trânsito feito por qualquer pessoa física ou jurídica. Permitiremos assim que qualquer cidadão encaminhe
vídeos publicados em redes sociais das autoridades de trânsito, como consta no texto do PL. Mas também abrimos a possibilidade de que todos os cidadãos denunciem crimes e infrações de trânsito com suas próprias imagens e vídeos. Cai exatamente no que eu tinha falado para vocês. Essa possibilidade, porém, deve ser associada ao compromisso com a verdade, sob pena de cometimento de infração e crime de falsa denúncia. Então, o que diz ali a emenda número 5, tá? Ele cria o artigo 311-A, fazer publicamente apologia de crime de trânsito ou de autor de crime de trânsito, pena detenção de 3 a 6 meses, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Temos também a emenda número 7, artigo 242-A. Isso aqui já é na parte administrativa, né? Fazer denúncia falsa de crime ou infração à autoridade de trânsito. Infração gravíssima, multa 10 vezes, é uma multa autossuspensiva. E temos o artigo 311-B, que já é crime, encaminhar à autoridade de trânsito denúncia de crime ou infração de trânsito cometendo informações falsas ou provas adulteradas, pena detenção de 3 a 6 meses e multa, sem prejuízo de outras penalidades e medidas administrativas, cíveis ou criminais cabíveis. Tá, vamos lá. A parte criminal, tá? Então é o seguinte, se eu publicar um vídeo de um terceiro X, tá? Falando, isso é muito legal, cometam isso, cometam esse crime de trânsito. Aí, tem vários crimes de trânsito lá, mas sei lá, beba e dirija, cometa racha, ande em alta velocidade perto de hospitais e escolas. Se eu postar um vídeo de outra pessoa narrando ele, fazer uma dublagem ou etc, isso também será punido, tá? De acordo com a legislação do artigo 311-A, perfeito? Então, isso seria punido como apologia. O artigo 311-B vamos supor, eu pego uma imagem de um cara aqui fazendo alguma coisa, mas eu dou uma editada nela lá, como se o cara estivesse cometendo uma infração de trânsito. Se tornou crime, vai se tornar crime também, tá? Isso serve para que eu não cometa falsas denúncias, ou seja, denuncie um cara que não está cometendo crime de trânsito nenhum ou infração de trânsito nenhum. Essas foram as principais mudanças. Teve gente que caiu do cavalo. Sabe por quê? Porque quando não pega no rabo de vocês, vocês dão risada. Mas agora pegou no rabo de todo mundo. Não foi só A, B ou C. Desculpa até o termo que eu tô utilizando aqui. Todo mundo agora se ferrou. Todo mundo agora caiu do cavalo. Porque todo mundo agora vai poder denunciar todo mundo. Eu, com sincera convicção, eu tenho plena certeza que vai ser muito difícil. Olha, os caras vão cansar, vai ter que contratar muita gente. Mas o Brasil, eu tenho certeza que vai ser o país do mundo que mais vai aplicar multa na questão de veículos automotores. Isso graças a quem deu risada. Graças a vocês. Para os youtubers aqui mudou? Pra mim não mudou não, cara. Pra mim continua a mesma coisa. Porque quando a gente tá falando de incolumidade, mesmo que eu estivesse morando aqui, que não vai ser o caso, mas vamos supor que agora, com as alterações do Senado, perfeito, gostei, agora eu gostei. Por que não muda muito? Porque ali eles estão falando basicamente do que coloca a incolumidade pública ou privada em risco. E a alta velocidade, a depender do local que você está, na minha concepção, no meu modo de ver, isso ainda vai ser muito bem analisado e regulamentado pelo CONTRAN, tá? Mas no meu modo de ver, a alta velocidade por si só, em uma rodovia, por exemplo, ela não estaria nesse contexto. E quais seriam essas infrações? O racha, o grau, RL, derrapagem brusca, arrancada brusca, enfim, você tem algumas infrações específicas que colocariam em risco a incolumidade pública ou privada. Na minha concepção, é claro que a gente precisa esperar o CONTRAN regulamentar, esperar ter uma decisão formada, até ver de fato como que vai finalizar o projeto de lei, se tornar lei, pra gente poder ter um entendimento melhor. Ainda não tem jurisprudência, é uma coisa nova. Mas na minha concepção, a alta velocidade por si só numa rodovia, por exemplo, não seria cabível nesses artigos, tá? Então, assim, eles vão exatamente pro que o texto original estava previsto, ou seja, estava querendo combater, que são principalmente os rachas e os graus, tá? Basicamente isso. Então ele volta lá para o que realmente o texto queria combater. Então a alta velocidade
Pelo menos na minha concepção, não. E não estaria nesse contexto. E se estivesse, teria que ser a partir de uma determinada velocidade, né? Por exemplo, a infração gravíssima da alta velocidade, que é transitar acima de 50% da via. Então, é bem plausível, assim, mesmo que eu morasse no Brasil, pra mim não ia mudar absolutamente nada. Agora, a maioria dos YouTubers ia mudar tudo, né? As pessoas iam cair do cavalo. Tem muita gente que consegue aqui, viu, exatamente por conta disso. Então, assim, realmente, para esses caras, isso foi muito ruim e será muito ruim. Porque eles vão poder excluir os vídeos e também, claro, a partir de determinados vídeos que forem derrubados, o canal do cara vai pro espaço. Já era, o cara perde o canal. E se o cara posta de novo em outro canal, vai caindo até não ter mais. Então, assim, esses foram os pontos principais alterados no Senado Federal. A lei ainda não foi promulgada, tá? A lei ainda não está em vigor, mas eu duvido muito que haja novas alterações na Câmara dos Deputados, porque senão vai voltar para o Senado Federal e o Senado não vai aceitar, vai voltar para a Câmara dos Deputados e vai ficar nessa vai e não volta, e o projeto não vai ser aprovado nunca. Então, muito provavelmente, agora, até por um acordo de liderança e tudo mais, o projeto vai ser aprovado dessa forma e vai para a sanção presidencial. E olha, o Bolsonaro tem poder de veto, né? Ele pode vetar isso, mas mesmo que vetar, volta pro Senado, e eu duvido muito que o Senado vai manter esses vetos. Mas do jeito que tá aprovado agora, e provavelmente do jeito que vai passar até o final, vai ser promulgada a lei, é que qualquer pessoa, com qualquer telefone celular ou qualquer outra prova, né, que possa filmar, gravar, enfim, de qualquer jeito, vai poder multar qualquer pessoa, e dessa forma nós tornaríamos o Código de Trânsito mais punitivo do mundo, que pode ter certeza que multa... vai faltar papel pra aplicar tanta multa. Certo, rapaziada? Então é isso aí. Pra quem deu risada, ó, vocês tomaram na jabiromba. Se ferraram. Espero que tenha gostado do vídeo. Então, se gostaram, então clique em gostei, se inscreva no canal se não forem inscritos. E sua mídia não vai te contar, mas eu estou te contando o que aconteceu na íntegra. E vou deixar aqui embaixo, na descrição. E pode procurar lá no Google, lá, digita lá, PL 130 2020, vocês não vão achar notícia sobre ontem, só teve duas sobre. Porque os caras viram que mudou muito. E os caras viram que a população não ia gostar. Então, para que ela não se tornasse contra, eles simplesmente não divulgam. Assim não tem ninguém contra. E passa. E aí depois, meu brother, aí depois quem paga a conta é você quem vai pagar a multinha lá, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Então, se gostarem, então clique em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus, valeu, um forte abraço. É nóis, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!